Salve Maria! Hoje, dia 1º de outubro de 2020, da 26ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 10º, no versículo de 1 ao 12. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fores bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, que nos acompanham pelo YouTube, hoje nosso Senhor nos fala deste Evangelho, onde ele envia 72 dos seus discípulos, 2 a 2, para cumprirem a missão. Primeiro, anunciar a chegada do reino. Segundo, curar. O terceiro, para levar realmente e serem portadores da salvação eterna. Então, o que nós percebemos, quando Jesus envia como que uma parte de si mesmo. Por quê? Os discípulos que foram enviados por Jesus trazem consigo o anúncio, a força do Espírito de Deus. Por isso, eles foram capazes de, claro, além de anunciarem, eles realmente trazerem a cura, a libertação, a salvação, inclusive a expulsão de alguns demônios, alguns espíritos maus, Então, nós percebemos que o Senhor concede autoridade para que os discípulos realizem a sua missão. E claro, ele adverte que não deveis levar nada de supérfluo, nada que possa atrapalhar o caminho, mas que ao chegar numa comunidade possa estar ali e não passar de casa em casa, ou seja, estar numa família na qual foi acolhido e viver a experiência de família. Não adianta estar de galho em galho, de família em família, não, porque depois a gente sabe que a humanidade vai gerar comentário, isso e aquilo, mas Jesus muito sábio diz: permanecei naquela casa e servir do que oferecerem. Então, a missão nos faz entender a realidade de que precisamos nos desapegar das coisas do mundo e nos apegar verdadeiramente àquilo que nos interessa, as coisas do alto. A outra realidade que Jesus nos fala é que ele diz: a paz esteja nesta casa. Então, se a paz realmente de Cristo, ou seja, se aqueles creem no Cristo, a paz permanecerá. Senão, ela voltará para o discípulo, para o enviado, para o missionário. A outra realidade, só que muito mais dura, mais difícil, é que até a poeira dos pés estarão contra aqueles que não acolheram a palavra, não viveram a plenitude da chegada do reino, ou seja, se voltarão contra eles. E Jesus nos fala desta realidade, dizendo que Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade que foi incapaz de acolher o Cristo, de acolher o Evangelho e buscar a conversão. Celebrar também hoje a memória de Santa Teresinha, para nós a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, ou chamada Teresa de Lisieux,
Nós sabemos que Santa Teresinha nasceu no ano de 1873, na França, em Alençon, e ela, ainda muito jovem, pediu autorização aos pais e, acima de tudo, ao Papa para tornar-se religiosa no mosteiro de Lisieux. Exercitou-se de modo singular a humildade, a simplicidade evangélica e confiança em Deus. As virtudes que também procurou inculcar especialmente nas noviças do seu mosteiro. Ela, Santa Teresinha, na sua experiência dentro da sua família, ainda muito jovenzinha, ela ficava atrás da cama dos pais, com aquela cabeceira antiga, e ela dizia: eu ficava ali olhando o oratório dos meus pais, ou seja, aquele pequeno nicho onde tinha as imagens sagradas que os pais dela cultuavam, acendiam as velas, e rezavam aos pés da imagem da Virgem do Cristo crucificado. Santa Teresinha, ainda muito pequena, ela dizia: eu estava ali pensando nas coisas de Nosso Senhor. Ou seja, ela não entendia aquela realidade. Santa Teresinha, ainda pequena, 5, 6, 7 anos de idade, ela estava rezando, elevando a sua oração a Deus, olhando, tendo os olhos fixos naquele oratório e dizendo, pensando as coisas de Deus, ou seja, a oração da criança. E tão interessante que nós percebemos nos tempos de hoje, as famílias ensinam às crianças tantas coisas, dão o celular, um tablet, o computador e tantas realidades, matriculam as crianças em tantos cursos e tantas coisas para fazer, mas esquecem do essencial, ensinar as crianças a terem o temor de Deus, as orações, levar as crianças para a missa, para atividades nas igrejas. Claro, estamos num tempo muito particular de pandemia, mas antes e depois de quando passar a pandemia, algumas frases de Santa Teresinha nos chamam muito a atenção. Ela diz: compreendi que o amor engloba todas as vocações, que o amor era tudo. Então, toda e qualquer vocação está alicerçada no amor a Deus, no amor ao próximo. E você e eu somos convidados a mergulhar nesta experiência, nesta espiritualidade. Quero trazer uma outra realidade, que Santa Teresinha também fala desta realidade, quão grande experiência de amor. Diz ela: enfim, pus mão à obra que tinha tanta boa vontade, que consegui perfeitamente colocar-me inteiramente nas mãos de Nosso Senhor. Que felicidade poder dizer: estou segura de fazer a vontade de Deus. A minha vida é o único ato de amor. Que nós aprendamos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que pediu e intercedeu por todos nós já em vida, pelas missões, mesmo antes, ou melhor, mesmo sem sair do seu mosteiro, ela intercedia pelas missões. Ela queria estar presente na missão, mas claro, a sua vocação era estar na clausura. E por isso ela é considerada a padroeira das missões. E neste mês de outubro somos convidados a viver esta realidade. Também nós somos missionários e devemos levar adiante a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. Como Santa Teresinha diz: amar a Jesus e realizar as pequenas coisas. Santa Teresinha de Lisieux, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha, Virgem, doutora da Igreja, padroeira das missões, que ela inspire o nosso coração a realizar sempre a vontade do Senhor, para que sejamos capazes de amar o Cristo e amar o Cristo no irmão. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo.